Eu tenho a grata satisfação de receber aqui no Central Manhã a Cláudia Martins, que é a diretora da empresa Inova Eco Consultoria Ambiental. Bom dia, uma satisfação muito grande recebê-la aqui no Central Manhã. Bom dia, Humberto. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite. Como eu falei já diversas vezes, nós temos que falar mais sobre sustentabilidade, não é? E a sustentabilidade, podemos dizer assim, se materializa quando nós respeitamos o ambiente, o meio ambiente. E nós temos diversas ferramentas. Você criou isso é uma instituição, né, em defesa do meio ambiente. Explique melhor para a gente essa ideia. Bom, eu tenho a empresa Inova Eco, né, e nós adotamos essas práticas sustentáveis e tentamos disseminar. E então, desde o ano passado, eu entrei em parceria com uma instituição dentro da comunidade do Coroadinho para colocar em prática isso, porque a gente fica tanto na teoria, né? Sim, mas como é que coloca? Fala muito, mas vamos colocar isso em prática. Exatamente. Né? Então, eu fiz várias capacitações, mas eu senti essa necessidade, tem que colocar em prática. E dentro da instituição Neduc, né, lá no Coroadinho, a gente criou um projeto chamado Comunidade Sustentável do Coroadinho. E lá a gente focou inicialmente na destinação correta dos resíduos sólidos, assim como tivemos em algum momento os resíduos orgânicos, que nós temos um biodigestor lá, pequeno, mas que ainda não tem grande impacto ainda, mas dá para a gente testar algumas coisas. Mas o que teve mais resultado foi a questão dos resíduos sólidos, como os recicláveis, plástico, papel, vidro. Então a gente fez toda uma campanha com moradores, criamos parcerias para podermos gerar algum tipo de bonificação e incentivar eles a fazer essa destinação correta, e tem dado super certo. A gente fechou o ano de 2023 com 2 toneladas de resíduos destinados corretamente. A nível de uma cooperativa pode ser um número pequeno, mas dentro de uma comunidade que não tem acesso à educação ambiental como se deveria, é um número muito significativo, né? E isso foi possível porque a gente ficou corpo a corpo com as pessoas, falamos diretamente, treinamos as pessoas também do que é reciclável, porque muitas pessoas confundem o que é possível mandar para reciclagem, o que nós aqui temos em São Luís que consegue abraçar isso, porque, por exemplo, aqueles copos brancos descartáveis de uso único, eles podem ser reciclados, mas aqui em São Luís não tem mercado para eles, então eles acabam indo parar no lixo normal. Eu sou muito simplório às vezes na minha linha de raciocínio. Mas, como é que eu diria aqui? Nós temos muitos produtos orgânicos que são consumidos em todas as residências. Casca de banana, a laranja, o mamão, você tomou o café, comeu o mamão, e muitas vezes você pega esse resto de comida, aí você coloca no lixo. Esse lixo tem que ser recolhido pela prefeitura, pela estrutura da prefeitura, para levar para um aterro sanitário no município de Rosário. Quer dizer, encarece muito o trabalho, porque a sua casca de banana não é teoria, é real. Ela tem que ser levada para um aterro sanitário em Rosário. Isso tem um elevado custo para a sociedade. Qual é a forma correta de selecionar o lixo que deve ser levado para o aterro sanitário e aquele lixo que pode ser aproveitado até mesmo, muitas vezes, para o retorno, para benefício da própria comunidade? Por exemplo, dentro de uma residência, a gente tem que simplificar, porque as pessoas não vamos separar naquelas 4, 5 frações que geralmente a gente vê naqueles coletores, né? Então, o que a gente fala numa residência? O plástico, metal, o que a gente fala? Separe naquilo que é úmido, aquilo que é orgânico, que é os restos de comida, seja de pré-preparo ou pós-consumo, o resto, as alimentares, e aqueles que são os secos. O que a gente chama de seco? É o plástico, são as embalagens, sendo que aquelas embalagens, por exemplo, de leite, iogurte, ketchup, a gente sempre fala, lave aqueles materiais e separe. Porque você pega, separa e manda para um ecoponto, para uma cooperativa, para algum projeto. Hoje que tenha tem os ecopontos aqui em São Luís, em diversos pontos da cidade. Né? Exatamente. A prefeitura nos dá essa estrutura. Então basta que você faça o seu papel de separar na sua casa. E só mandar para coleta aquilo que não dá para enviar para um ecoponto. Por exemplo, os orgânicos, o correto era nem eles irem para o aterro.
era eles serem ou passar por um processo de compostagem ou com uso de biodigestor. Só que hoje nós não temos essa tecnologia. A prefeitura ela tem um sistema de compostagem, mas é muito limitado a alguns pontos. Por exemplo, a restos de feiras livres ou de alguns outros pontos, mas é muito limitado. Isso pode se transformar em geração de energia para a própria comunidade. Pode. Eu participo de uma cooperativa de energia renovável onde a gente projeta já projetos em grande escala, que é escalas comerciais, onde a gente pode trabalhar todo esse a gente chama de RSU, resíduos sólidos urbanos. A gente pode levar para lá, que é justamente esses materiais, para transformar para energia ou para a geração de biocombustível. Tem 2 etapas, você pode escolher para energia ou você pode gerar biocombustível. Então, tudo isso seria tornar, que é o que tem se falado muito em cidades inteligentes, né? A própria prefeitura tem falado muito de querer tornar São Luís uma cidade inteligente. E isso é um aspecto também de tornar a cidade inteligente. Eu tive a experiência de fazer assessoria para um prefeito do interior do Maranhão e na cidade nós pegamos, por exemplo, a bananeira, pé de banana. E a gente saiu visitando de casa em casa, plantando uma muda de banana no local onde a água se lavava os pratos, ali os utensílios domésticos, ali a água sempre escorre para determinado local. Nós escolhemos esse local e plantava um pé de banana. Quando saí da cidade, já tinha várias toceiras de banana produzindo. Quer dizer, são medidas simples que podem ser adotadas em cada residência e que pode dar um resultado muito grande para evitar, por exemplo, que a maioria das ruas, por exemplo, da capital do estado, que parece aquela coisa assim, muito interiorana, né, de ter os esgotos sendo jogados no meio da rua. Enquanto que ele deveria ter um sumidor, mas porque a banana ela funciona como sumidor, ela consome bastante água, joga água de volta para o planeta. Então, medidas como essas, a população do bairro Coroadinho estão sendo orientadas a adotar medidas semelhantes para poder evitar, por exemplo, jogar o lixo, jogar o esgoto no meio da rua? Essa parte ainda não está bem desenvolvida, porque em alguns pontos do Coroadinho tem coleta de esgoto, alguns pontos, né? Principalmente naquelas centrais, tem alguns pontos que não. Então ainda não chegamos nessa etapa, até porque a gente depende de pessoal capacitado, depende também de tempo, disponibilidade, é um trabalho que a gente desenvolve socialmente, né? Então tudo isso depende de tempo. Só a parte de resíduos já toma bastante tempo da gente, porque não é só receber, é você separar, é você destinar. Eu tenho tentado fazer parcerias com a própria prefeitura para dar um apoio para a gente. Outro dia mesmo eles estiveram lá fazendo retirada do material, que é um tempo que a gente não precisa dedicar para levar até o ecoponto, por exemplo. Porque as pessoas elas não conhecem. Então a gente tem que fazer um trabalho de educação ambiental, tanto é que para 2024 a gente quer poder ampliar isso chegar nas escolas, que é o nosso foco inicial. Já é um trabalho junto aos empresários, porque ainda nós temos na região do Coroadinho uma região que o comércio é muito forte, é muito intenso, uma presença muito forte do comércio. É preciso também que haja uma instituição que faça um trabalho de conscientização voltado, uma consultoria voltada também para os empresários. A empresa pretende agora, no ano de 2024, a instituição, fazer um trabalho também voltado para o empresariado? Sim, a gente está estruturando agora mais fortemente a Inovaeco para atuar em algumas frentes, e o empresariado é um dos nossos focos, né? Porque muitos não pensam que é muito caro, às vezes, implantar algumas ações, e a gente está tentando fazer essa conexão empresário, mas também comunidade. Que o trabalho que uma empresa faça tem um impacto direto com ela, mas também ele tenha condições de impactar uma comunidade. E o meu foco hoje está sendo Coroadinho, porque tem sido um grande local de treinamento e também de implantação e ter resultados também. Hoje a gente tem um histórico muito legal e a gente pretende, ao longo de 2024, fazer uma inserção com um empresariado, que lá pelo meio do ano a gente tenha conseguido. Ô Cláudia, eu quero te agradecer pela presença aqui no Central Manhã. Podemos também produzir matérias para disponibilizar para as emissoras de rádio que estão nos retransmitindo. Você está falando nesse momento para um número bastante significativo de municípios do interior do Maranhão que precisa receber essa mensagem e essa orientação. Eu te agradeço e vamos voltar a falar sobre esse assunto, dividir em temas, para a gente continuar falando sobre a sustentabilidade, sobre essa consciência ambiental em nossos programas, nossos conteúdos aqui. Tá certo, muito obrigado. E só
uma chamada aqui de apoio que a gente está concorrendo a um edital de emenda parlamentar, o projeto Comunidade Sustentável na categoria Meio Ambiente. Quem souber dessa emenda aí que está rolando lá no Instagram do Duarte, puder contribuir com a gente, votando no nosso projeto, a gente agradece. Que infelizmente a gente tem a vontade, mas tem que também a população nos apoiar como um todo para a gente poder desenvolver esse projeto melhor. Pois tá é, bom? pode entrar em contato com a senhora, qual é o telefone? Qual É o contato? 98 988 86 31 8886 31 35. 3135, 8886 3135, falar com Dona Cláudia Martins. Muito obrigada. Para poder aderir ao projeto dela.